Saudações, telespectadores da TV Outro Nível, começando mais uma edição do podcast Conexamos. E hoje recebendo um convidado muito especial. Ele é o que? Ele é professor, palestrante, o que mais? Advogado, especialista em neurociência na educação, especialista em soft skills, que tem muito a ver com o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, pai, esposo, filho de Deus, um cara que já tem uma vasta experiência aí na área da educação, na área de treinamento, na área de desenvolver pessoas. Sempre falo que um dos meus objetivos é isso, é extrair o melhor das pessoas. Então esse é o Nestor. Nestor Xavier. Teve aí recentemente dando uma palestra para alguns profissionais, ou melhor, para os profissionais que atuam na rede pública aqui do município de Urbano Santos, né? Genital de saúde, técnico de enfermagem, pessoal aí do hospital municipal, né? Edir Melo, enfim. Nestor Xavier, como que ele chama? Nestor Xavier. Ou Nestor? Professor? Professor, o jeito que você quiser. Primeira vez que teve em Urbano Santos? Primeira vez, gostei da cidade. Já deu uma volta no município? Nós já demos uma volta no município. Nós somos num espetinho aqui top, tá? Indico o espetinho aqui, é muito show. Qual o nome? O nome agora, boa, você fez uma pergunta. Qual que é o nome, você lembra? Não lembro o nome, mas eu sei que fica próximo ao Bar Chopp, alguma coisa assim. Canto do Chopp? Canto do Chopp, deve ser. Não tem erro, tem ali o farol, entra à direita, 2 quadras à esquerda. Pronto. Deve ser próximo lá do Canto do Chopp do meu amigo Frazão. Isso, deve ser esse mesmo. Estamos aqui, Sala do Empreendedor. Somos parceiros, né? Aproveitar e mandar um abraço para a coordenadora da Sala do Empreendedor, a Priscila Faustina, que sempre abre aqui o espaço para que a gente possa desempenhar a nossa atividade. Você viu que o professor apontou para alguém ali. Já, se alguém vai aparecer aqui, a gente já sabe, né? Quem senta ali, naquela mesinha, sempre vai aparecer e vai falar aqui com a gente. Professor, como que o senhor chegou aqui em Urbano Santos? Foi através de quem? A gente já roda o Brasil todo com essas palestras e treinamentos, né? E aí eu tive uma oportunidade de ministrar um treinamento na Assembleia Legislativa. Lá, uma das habilidades foi sobre comunicação e oratória, que eu falo que é uma das habilidades primordiais de qualquer ser humano, tanto é que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está desenvolvendo a comunicação. E lá, eu sempre falo que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, né? Então lá eu tive a grata satisfação, primeiro como aluna, ela foi uma aluna que participou do meu treinamento e olha que interessante, ela era uma aluna que ela é uma das comunicadoras, uma das repórteres da TV Assembleia. E aí olha que legal, e isso me instiga muito como professor, porque se tem uma coisa que é infinita é o conhecimento. E aí eu faço essa dinâmica das pessoas se identificarem e tal, e aí quando ela falou o nome dela, eu chamo ela de Paiva, Adriane Paiva, e aí eu falei, legal, e qual que é o teu objetivo aqui? Ela falou, potencializar a minha comunicação. Então eu sempre falo que o treinamento de comunicação é para isso, é para você que tem medo de falar em público, fazer um podcast, por exemplo, ou para você que já fala bem, que quer potencializar. E aí nisso, eu sempre falo que eu não tenho alunos. E depois, primeiro eles entram como alunos, depois eles viram meus amigos. Porque pela transformação que a gente traz, muitos agradecem. E a Adriane foi uma, né, que a gente se conectou e eu tenho outra habilidade que chama-se networking, que é a habilidade que você tem de se conectar com as pessoas. E a Adriane tem muito isso. E aí foi quando ela nos conectou com o nosso prefeito aqui, nós apresentamos a proposta. É ela que está aqui? De estar trazendo o treinamento para os servidores, e aí eu tenho uma grande relação dentro do serviço público. Depois, né, você deve falar, Nestor, como é que você entrou nesse mundo do treinamento e por que a questão do atendimento humanizado? Então eu tenho uma história por detrás. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, como é que a gente chegou até aqui? Foi através da Adriane, apresentando a gente ao prefeito, a gente apresentando esse projeto inicialmente do atendimento humanizado,
E existe uma diferenciação, o que é atendimento, o que é atendimento de qualidade e o que é um atendimento humanizado. Professor, em tese, a gente tem a premissa de que todo atendimento ele é humanizado. Porque do outro lado tem o ser humano, ele vai atender um paciente que também é um ser humano. Como desmistificar, né? Por que atendimento humanizado? Boa. Vou fazer uma diferenciação aqui. Parece nos pequenos detalhes que vai ter a diferença. Você que está me assistindo agora, está nos ouvindo, pode ser pelo podcast ou aqui através do vídeo. Quantas vezes você foi em algum órgão público e as pessoas te chamaram pelo nome? Chegou aqui, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, como que é o nome do senhor? Tudo bem, Alex Ramos. Alex Ramos, Alex Ramos. É bom ouvir teu nome, sim ou não? Sim. Né? Quando você chama as pessoas pelo nome, é o som mais suave que ela vai ouvir naquele dia. Então, vamos mais. Como é que eu diferencio? Porque assim, eu cheguei, pois não, o que o senhor quer? Eu quero uma certidão. Certidão tá aqui, vai falar com a fulana de tal. Pronto. Isso foi um atendimento. Quando a vez chega, o que o senhor quer, seu José? E a dona Maria? Aí já muda. Olha a conexão. Olha o semblante da pessoa. Acabei de falar o nome dele, ele já mudou. Olha o poder que nós temos. Então isso é um atendimento humanizado. Por quê? E aí, eu sempre gosto de trazer isso porque eu sou filho de servidor público. Meu pai é servidor público do Poder Judiciário. E meu pai se aposentou por distúrbio bipolar, onde ele teve uns 3 processos administrativos porque não tinha a estrutura e tinha as cobranças. E nisso ele falava o seguinte, que ele acabava atendendo automaticamente. O que é atender automático? Gente, na correria do dia a dia, eu não tenho esse tempo de parar. Não é sobre isso. Mas se você entrar no piloto automático, você vai estar aqui, ó. Próximo, vamos para a área da saúde, um médico. Vamos aqui, eu vou olhar aqui para você. Quantas vezes você foi em algum atendimento médico e teve um atendimento drive-thru? O que é isso? Boa noite, o que o senhor está sentindo? Fala dor de cabeça. Dor de cabeça. Toma aqui um Anador. Tchau. Próximo. É assim ou não? Agora, olha o que é um atendimento humanizado. Existem muitas reclamações e muitos pacientes, principalmente na área pública, né? Chegando no hospital, o médico nem olhou para mim, boa, nem me examinou, nem tocou em nada, né? Alguma dor em algum lugar, ele nem olhou, não examinou nem nada. Pronto. Acontece muito isso. Você acabou de trazer um exemplo do que é um atendimento. Ele foi atendido? Foi. Ele foi atendido, ele recebeu uma receita tal, mas ele teve um atendimento humanizado. Ele teve um atendimento onde o médico olhou ali quais são os diferenciais que traz ele até aqui. Exemplo, eu trabalho também com alunos. Aluno de terceirão. Está naquela pressão de estudo, vestibular, pressão familiar. Às vezes ele está com dor de cabeça. Mas olha como que é um atendimento diferenciado do médico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como que é o nome do senhor? De novo, do zero. Alex Ramos. Alex Ramos. Alex, o que te traz aqui? Fala dor de cabeça, né? Dor de cabeça, mal-estar. Olha o diferencial. Direito. Uma dor de cabeça, um mal-estar. E eu tô anotando. Dor de cabeça. Me conta um pouco como que é teu dia a dia. Aí você vai falar, eu tô no período de vestibular, tá? Vestibular, nananana. Você utiliza muito a tela do celular, tá? Não, direto, não sei o que, e aí isso eu tô imaginando aqui, pode ser uma questão, essa tua dor de cabeça. Tá se alimentando de quê? Tá se alimentando, como é que tá a tua alimentação? Como é que tá teu dia a dia? Eu com a consulta de vista, então, seu óculos. A pergunta, a gente não durou 1 minuto. Isso foi um atendimento humanizado, sim ou não? Essa é a diferenciação. Ainda mais na área tecnológica que nós estamos, de inteligência artificial, hoje. E aí a gente ainda está na área da saúde, mas eu vou colocar em qualquer área profissional. Quem são hoje os profissionais que se destacam? São aqueles que são focados no ser humano. São aqueles que têm uma comunicação eficaz. E aí eu posso trazer um outro exemplo, que foi um dos motivos de eu estar aqui hoje como treinador, como palestrante, como transformador de vidas, que eu gosto de usar essa expressão, que é o seguinte: eu comecei a minha carreira, eu venho do direito, e a minha carreira, eu venho do direito,
E eu comecei a faculdade ontem, hoje eu já estava fazendo estágio sem remuneração numa cidade chamada Ponta Porã, lá no Mato Grosso do Sul, fronteira seca com o Paraguai. Para quem não sabe o que é fronteira seca, atravessou uma rua, você está em outro país, com outra cultura, voltou para a rua, você está no seu país. E lá eu fui trabalhar no cartório criminal, estagiário e tal. E aí começava a me chamar a atenção, Alex, a forma que as pessoas atendiam, a forma que os servidores atendiam. Como é uma região que tem o Paraguai, geralmente as mães dos paraguaios, eu trabalhava no cartório criminal. Chegava lá no cartório e falava assim, gostaria de saber o processo do meu filho. Aí aquele servidor que não era treinado falava assim, o processo do seu filho está concluso. O que é concluso para você que está me assistindo aqui? Ou, o processo do seu filho está com MP. O que é MP? Agora olha a diferença. Eu começava a analisar isso, as pessoas saíam assim, o corpo fala assim ou não. Estou conversando aqui com você está falando comigo, será que eu estou entendendo alguma coisa? E aí eu começava a observar, cara, como é que eu posso explicar para aquela senhora, dentro de uma comunicação eficaz, que o processo do filho dela está concluso? Sabe como que eu explicava? Ô meu filho, eu gostaria de saber o processo do meu filho. Eu falava assim, ó, processo do seu filho está na mesa do juiz. Isso é um processo concluso, sim ou não? Sim. O que é um processo concluso? O processo está no gabinete. Mas se eu falar tecnicamente para aquela senhora, ela não vai entender. Agora eu falei o quê? O processo do filho dela está na mesa do juiz. Tá ou não? Teve uma comunicação eficaz, sim ou não? Sim. Isso é um atendimento humanizado? Então a partir daí eu comecei a me apaixonar por atendimento. Eu comecei a me apaixonar por pessoas. Porque eu falo, você é independente da sua profissão. Se você não gostar de pessoas, você não vai ser um profissional, que é o que eu gosto de chamar, que é um profissional de alta performance. Levando em consideração aí tudo que o senhor falou, explicou, isso faz com que a pessoa que esteja do outro lado, ela se sinta realizada, satisfatória, um atendimento satisfatório, seja vista como um ser humano em sua essência, independente da classe social, da cor da pele, enfim, do lugar que ela venha morar, se é na zona rural, se é na sede. É mais ou menos isso aí, né? Eu sempre gosto de trazer um exemplo que é o seguinte. Qual que é o conceito, ou o verdadeiro conceito, do princípio da igualdade? É tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de sua desigualdade. Não entendi, Nestor. Você pode ser explícito? Vamos lá. Uma dos seres humanos que eu mais respeito e aprendi a respeitar porque eu estou convivendo agora, que são pais de autistas, que é o que a gente chama de pais atípicos. Eu tenho 2 casais que são extremamente amigos nossos, meu e da minha esposa, e eu vejo cuidados que eles têm. Aí vamos lá, para um atendimento. Eu tenho que dar o mesmo atendimento que uma pessoa que pode esperar de um ser humano que tem o espectro autista, ele que não consegue ficar numa fila, então tratar os iguais de forma igual, e ele na medida, então ele precisa do quê? Ele precisa de um atendimento, então por isso que tem essa questão do atendimento humanizado. Traz aqui, mas vamos atender ele já para liberar, então é esse olhar diferenciado que a gente tem que ter. E aí de novo, sem distinção, atender todo mundo igual, mas aqueles que necessitam de uma atenção especial, aí entra a questão do atendimento humanizado, né? Esse atendimento humanizado, ele gera uma confiança. Com certeza. Né? Esse é o objetivo maior, porque também faz até com que a paciente, o cliente, enfim, ele passa a se abrir, né, para outra pessoa, ele passa a confiar tanto que ele começa a falar algo que ele não falaria para ninguém. Aí como que o profissional ele deve agir, proceder para que o paciente possa ter essa confiança nele. Boa. Ele poder se abrir e falar dos problemas que ele possa ter, porque às vezes a esposa não se abre para o marido, e o marido também não se abre para a esposa, mas uma pessoa que vem lá de fora consegue ganhar essa confiança. E geralmente é um profissional de saúde. Nesse caso aqui a gente tem um agente comunitário de saúde, né? Que é o elo entre a comunidade e o médico. Olha que legal, eu sempre falo que
geralmente todas as profissões existe um princípio chamado de princípio da confidencialidade. O advogado tem com o seu cliente, o médico tem com o seu paciente. Então, é como você falou, existem coisas que eu não vou ter coragem de falar, por exemplo, para minha esposa, né, ou para alguém, mas eu tenho coragem, por exemplo, de falar para o médico, não sei. Por quê? Porque eu me sinto à vontade. Aquele atendimento foi tão humanizado que eu me senti à vontade de contar coisas para ele que eu não contaria para ninguém. Por exemplo, eu tô passando por um problema emocional. Para eu contar isso, por exemplo, para um psicólogo, eu tenho que ter confiança nela. Porque senão eu vou contar até certo ponto. Mas, gente, ela me atendeu tão bem. Ela me ouviu sem julgamento. Ela me deixou à vontade. O que eu fiz? Eu me senti tão à vontade que eu abri minhas intimidades. Com o objetivo do quê? De facilitar a orientação dela para o tratamento. E isso vem com o quê? Vem de novo com atendimento humanizado. Porque senão é igual aquela situação. Você está me atendendo aqui e você não olha nos meus olhos. Você está me atendendo aqui, você não anota nada. Você está me atendendo e você começa a falar palavras difíceis que eu falo assim, meu Deus do céu, o que esse profissional está falando? Então, de novo, olha a diferenciação daqueles profissionais que aplicam o atendimento humanizado no seu dia a dia. E quando chega no lugar, a pessoa está conversando com a gente aqui, vamos supor, nós dois aqui. Aí chega alguém e a pessoa, do nada, ela larga a gente e vai atender outra pessoa. Isso é horrível, né? Tem que dar vontade de sair, falar alguma coisa, esculhambar logo. Eu vou... Vamos lidar com uma situação como essa. Eu não vou muito longe. Isso daqui, ó. A gente está atendendo alguém, e aí eu tô naquele momento ali, e aí quando eu falo é qualquer lugar, tá? E aí você está falando aqui, eu tô te dando atenção, sim ou não? Então, por exemplo, a gente hoje, dos maiores ativos é o quê? É o tempo, é o foco. Aonde você está focado? Nos meus treinamentos, nas minhas palestras, eu aplico um exercício chamado Roda da Vida. E aí é o seguinte, ali tem os pilares. E, por exemplo, um dos pilares que eu coloco ali é o pilar filho. O que isso tem a ver, Nestor, com o que você está falando? Às vezes você está falando assim, eu não tenho tempo para o meu filho. Não é que você não tem um tempo, você não tem um tempo de qualidade. Às vezes você está ali tão intertido no celular que qualquer 10 minutos num exercício que a gente chama V0, que é velocidade zero, o mundo está acabando. Eu estou focado em quem? Estou focado aqui no meu filho. É a mesma coisa para o atendimento humanizado. Eu vou atender no meu escritório, eu vou atender no meu consultório. Durante aqueles X minutos, 10, não sei quantos minutos, eu vou estar focado em quem? Focado na pessoa. Por quê? Aí o exemplo que você falou, se você é profissional, você tem que aplicar uma habilidade chamada empatia. Que é o quê? É tentar se colocar no lugar do outro. Tentar sentir a dor do outro. Você gostaria que fizesse isso com você? Aí você fala, não. Então eu como profissional não vou fazer isso com o meu paciente, né? Ou o cidadão que busca o nosso serviço público. A questão da empatia, eu lembro bem do que o senhor falou, né? Durante a palestra. Não é que a pessoa vai sentir na essência a dor, né? Se eu estou com dor de cabeça, eu quero saber de cabeça. Não. Né? É agir de forma diferente, né? E aí as pessoas acabam se confundindo muito. Queria que o senhor explicasse aqui para a gente, para o nosso internauta, essa analogia que o senhor fez ali durante a palestra, né, que foi ministrada. Eu sempre falo o seguinte, que às vezes eu já vi conceitos de empatia que é assim, a empatia é você se colocar no lugar do outro. Você não vai conseguir se colocar no lugar, por exemplo, de um cadeirante. Você vai tentar sentir a dor, o que é, por exemplo, você vir da sua casa para a repartição pública e você vê, por exemplo, que não tem acessibilidade. Nestor, como é que eu posso sentir isso na pele? Faz um teste, pega uma cadeira de roda de alguém e fala assim, deixa eu ver como que é teu dia a dia. Você vai tentar sentir a dor. E nesse exemplo você ainda vai sentir a dor ali momentânea. Você vai olhar assim e falar, meu Deus, como é que você consegue? Então a empatia é isso, é você tentar. É você fazer esse exercício. Por quê? Senão a gente volta à questão do mecanismo. A gente fica mecânico. Vira um atendimento mecânico, eu não paro e falo assim, cara,
Porque, de novo, por que ele tem que ter prioridade ao invés do outro? Por que, né? E quando a gente coloca essa empatia, a gente muda a nossa mentalidade, que inclusive é o que eu falo ali. Você tem um mindset de crescimento e um mindset fixo. O que é um mindset de crescimento? Você ama? Cara, é verdade, eu tenho que ter aqui empatia. Eu tenho que tentar sentir a dor, por exemplo, de uma mãe que está grávida, que está com 9 meses. Pega uma melancia, coloca aqui, amarra uma melancia de 5 e começa a andar. Tem até um vídeo legal que o pai fez isso. Ele pegou uma melancia e falou: meu Deus, como é que tu consegue passar 9 meses carregando esse peso, entendeu? Então empatia é isso, é você de novo tentar se colocar, tentar sentir a dor do outro, mas você não vai conseguir, é claro. Vamos rapidinho aqui para o nosso primeiro intervalo comercial, já já a gente volta. Dia das Mães merece presentaço. Aproveite já as ofertas antecipadas do Paraíba. Guarda-roupa Vila Rica 4 portas, 2 gavetas, R$ 84,90 mensais. Guarda-roupa Lopas 4 portas, 2 gavetas, R$ 105,90 mensais. Guarda-roupa 3 portas, 2 gavetas e espelho, R$ 162,90 mensais. Guarda-roupa 6 portas, 4 gavetas e espelho, R$ 169,90 mensais. Entrega e montagem grátis. Dia das Mães Paraíba. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Muito bem, já de volta com o nosso podcast, recebendo aqui o professor Nestor Xavier. E ele não está sozinho, ele veio com alguém. Já já vai sentar aqui com a gente, né? Professor, a importância em si do atendimento humanizado. Tem uma pesquisa, me falha a memória qual que é a fonte, mas eu acho... Mas fala o seguinte, que fizeram uma pesquisa sobre a satisfação do usuário do serviço público com relação ao atendimento. E pasmem, 93% das pessoas que responderam essa pergunta falaram que o atendimento é péssimo a bom. Professor, deixa eu dar uma apimentada rapidinho nisso aí. Por que às vezes o mesmo funcionário do serviço público, às vezes é o mesmo do privado, e ele atende de forma diferente? Boa pergunta. Boa pergunta. E aí, mas eu tenho uma resposta. Diga pra gente. Porque as coisas começaram a mudar. Geralmente, se a gente for observar em loco, esse que atende no público, ele não tem não digo uma fiscalização, mas uma cobrança. Já no privado ele tem. Exemplo, uma das coisas que eu tenho uma bandeira que é o quê? Ter ouvidoria. Todo órgão público tem que ter ouvidoria. Por quê? Porque existe uma coisa chamada zona de conforto. Se ninguém me cobra, eu estou ali. Se ninguém me cobra, Nestor, você tem que melhorar tal coisa, porque a gente recebeu teus indicativos aqui. E olha que legal. Entre público e privado, o que tem nos dois? Os dois são uma empresa, né? Digamos, a prefeitura é uma empresa, não chega a ser, mas se a gente for fazer um comparativo, porque a gente deve satisfação para alguém. Quem que é nosso cliente? O cidadão que paga seus impostos. Quem que, automaticamente, existe o gestor, existe o líder. E aí, cada um dentro das suas respectivas competências, eu vou cobrar. Como que é o atendimento da minha equipe? Eu estou tendo muita reclamação. Então, respondendo à tua pergunta, uma das coisas que eu colocaria é a questão da ouvidoria. E a ouvidoria não é algo punitivo, o próprio nome fala. É eu ouvir, é eu colocar numa balança, aliás, não é balança, mas colocar numa peneira, ver o que realmente tem, é verídico. Aí, por exemplo, chegou uma reclamação do Nestor. Eu vou chamar o Nestor. Nestor, recebemos aqui, eu quero te ouvir. O que você tem a falar? Falou que tal dia, eu posso chegar para você, não, realmente, Leco,
Eu estava num dia ruim, briguei com minha esposa, briguei com minha filha, eu estava num dia ruim, eu peço desculpa, tal. Né? Na empresa privada acontece a mesma coisa. Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, é isso. Eu acho que um dos diferenciais hoje que vários órgãos públicos têm é a questão da ouvidoria. Isso iria melhorar muito. Mas o que chama também a atenção é que quando o funcionário, o servidor, se ele sai do serviço privado e vai para o público, a tendência é que ele continue com aquele ímpeto de trabalhar, né, com a mesma garra. Mas se ele sai do público, isso não é uma regra, né, deixar bem claro, mas se ele sai do público e vai para o privado, ele sente muita diferença. Sim, né? Sim. Existe uma... E às vezes ele não consegue, acaba pedindo demissão, ou ele é demitido, né? Ele leva esses vícios para a iniciativa privada. E olha que legal, e aí eu tenho uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que fala que o servidor público do futuro, e aí eu só tiro o futuro e coloco o presente, ele tem que ser um servidor feliz. E aí, num primeiro momento, vocês devem imaginar assim, Nestor, você fala tão bonito, mas é utopia. Será? Quando eu falo um servidor público feliz, a gente, por exemplo, está nesse setor aqui, a gente trabalha todos os dias aqui. Eu posso modificar alguma coisa, por exemplo, colocar um quadro que muda a minha expressão, eu sou o líder, falo, que dia que é seu aniversário? Que dia que é seu aniversário? Fala aí pra Dia 19 de outubro. Pronto, dia 19 de outubro já sabe que no nosso setor aqui vai ter um bolinho. Isso faz diferença ou não? Zero lactose. Zero, coloca essa observação. Zero lactose. A gente conversando aqui, tá todo mundo sorrindo. Então eu sempre falo que são pequenas atitudes que faz a diferença. Só que eu falo mais, o resultado de cada equipe, ela é a cara do líder. Então todo setor existe o líder. Então por isso que ele tem que ter esse olhar humano. Tem que ter essa visão 360, tem que ter essas habilidades que eu ensino nesse treinamento. Exemplo, você acha que inteligência emocional é importante? É a habilidade das habilidades, é essa que vai trazer nossos resultados. Primeiro pessoal, segundo profissional. E o que é essa falta desse equilíbrio emocional pode acarretar? Boa. Como é que eu sei que eu preciso de inteligência emocional? Você vai responder a seguinte pergunta. Teve um momento que você falou assim, meu Deus, me dê paciência, porque se o Senhor me der forças... Se você teve algum momento que você falou, você precisa de inteligência emocional. Vamos mais, eu vou contar vários exemplos aqui. Você já esteve no trânsito? Isso não acontece, tem um cara que fala, só acontece em Londres, tá? Não acontece aqui. E o sinal mal abriu e o cara de trás vem e buzina. Qual que é a tua atitude? Você tem uma primeira, você pode baixar o vidro, xingar o cara, não sei o que. Aí o cara vem armado. Meu Deus, você viu o que aconteceu com o professor Nestor? Tão bonzinho. Perdeu pela falta de autocontrole. Agora eu posso, com inteligência emocional, fazer um exercício simples, que é isso aqui, Respirei, saí do emocional, voltei para o racional, vou dar setinha, nunca mais vou ver o cara e vou cantando. Pronto. Agora traz isso para o serviço público, traz isso para o ambiente de trabalho, algum cliente, algum cidadão usuário do serviço público que chega mais alterado. Não, porque faz tantos minutos que eu estou aqui na fila. E aí, como é que é a sua reação? De novo, eu vou chegar e vou fazer um exercício aqui ao vivo. Você tá chegando xingando e tal, aí de novo, eu falo aqui, Bom dia, boa tarde, boa noite, nome do senhor? Pode falar, isso aqui é nome do senhor? Alex Ramos. Alex Ramos. Alex, tô vendo que você tá um pouco alterado, tá um pouco nervoso. Olha, eu tô aqui para te ajudar, mas primeiro eu preciso que você se acalme para eu entender o que você precisa para eu te ajudar. Posso contar com o teu apoio? Quebra ou não a pessoa? Completamente. Não durou 10 segundos, o que eu utilizei? Ferramentas, habilidades que qualquer ser humano que tiver vai potencializar os resultados dele. Então, ou seja, vai ser um profissional diferenciado, que é o que eu sempre falo, e é o que eu ensino para servidores e empresas privadas. Eu sou muitas empresas, muitos gerentes, eles falam para os seus colaboradores,
é o seguinte: deixe os seus problemas em casa. Aqui não, aqui é diferente. Mas como é que eu não vou associar o pai, o filho, que a pessoa é, né, o marido, a esposa? Ele deixa esse problema a quem? Eu conheço pessoas que falam isso, né, que se queixaram. Ela estava trabalhando na empresa ali, aqui em Urbano Santos, e eu vou trabalhar doente, né, preocupado com alguém da minha família. E aí eu cheguei lá, a pessoa disse, o gerente disse: deixe seus problemas em casa. Não tem como fazer essa dissociação. Né? Eu sempre falo assim, quando é casos esporádicos, é humanamente impossível você separar. Mas eu falo o seguinte: todos nós, todos os dias, a gente tem alguns papéis. Você é pai? Você tem filho, filha? Quando você sai... Bebezinho, vai fazer 6 meses. Olha aí, bebezinho de 6 meses. Vai fazer. Ele tem que terminar esse podcast aqui e correr para casa. Mas quando ele está lá, você está em que papel? Papel de pai. Que naquele momento ali você vai focar. Só que quando eu falo isso é o seguinte: o teu resultado aqui no trabalho tem muito a ver com como é que você vem de casa. O inverso também. Como tá a tua vida aqui no teu trabalho, estresse, pressão e tal, se você não tiver essas habilidades para tentar, ó a expressão, para tentar ter uma blindagem, isso vai reverter em casa. Então, quando esse colega fala isso, ó, é tentar separar. Vai ter coisas que você não vai conseguir. Pô, eu tô aqui tentando me focar, mas teu cérebro tá falando assim: meu Deus, tô cheio de conta para pagar, meu Deus, eu vou chegar em casa, meu Deus, não sei o quê. É um exercício. É um exercício que a gente tem que fazer. Por quê? Porque senão a gente desfoca. Ou, quando eu foco, eu expando. Se eu focar no problema, eu tô focado no problema, eu tô expandindo. Eu tô focado na minha missão. Eu falo, cara, eu tenho que terminar isso daqui, já eu vou focar no problema, que na verdade eu mudo. Olha como a palavra tem poder. O foco não é no problema, o foco é na solução. O foco não é no problema, o foco é na solução. Por quê? Eu tô aqui, tô nervoso e tal. Eu falo assim, bateu o carro. Antes quando eu bato, eu falo, meu Deus, e agora? Não sei o que, não sei o que. Aí minha esposa, não, menina. Eu falo, hoje é assim, bateu o carro, tem seguro? Opa, a criança tá bem? Tá, liga pro seguro. Tá. O que a gente faz? Então tudo é exercício, tudo são habilidades que vai potencializar esses resultados, entendeu? Pessoal, geralmente, as pessoas quando estão em público, na câmera, né, elas se comportam de uma maneira. Né? Elas falam uma coisa, mas vivenciam outra na prática. Né? Geralmente a gente desconta, ela fala assim, a gente plural, né? Que desconta em quem está em casa. Agora, tem gente que tem nada a ver. Como a gente vai descontar quem está isso, e quem está em casa também vai absorver, pode quebrar essa barreira, esse elo destrutivo, vamos colocar dessa maneira. Não sei se eu consegui me fazer entender. Não, se eu entendi, eu volto de novo para a questão dos papéis. Um exercício que, por exemplo, eu trabalhei mais de 15 anos, eu tenho mais de 15 anos na área da educação, e nesses anos, por exemplo, eu já fui coordenador do curso de Direito, uma das maiores universidades do país, cuidei de 3.900 alunos, trabalhava de domingo a domingo, era prova, professor e tal, então eu vivia o trabalho, eu não sabia diferenciar. E quando eu chegava em casa, a minha esposa e minha filha, eu falava que não tinha tempo porque eu tinha prova para corrigir, eu tinha relatório para responder e tal. Ou seja, de novo, eu estava no piloto automático. Quando eu comecei a separar, e o separar é um exercício, é falar assim, ponto, sai o Nestor professor, coordenador, entra o Nestor pai e marido. É um exercício. É eu tentar não atender aqui, a não ser que seja casos urgentes, a não ser que seja excepcionalidade. Então eu falo que tudo é um exercício. Tudo é um exercício. E de novo, olha o que traz o desenvolvimento pessoal e profissional.
Se a gente primeiro não investir na gente não vai ter resultado. E investir na gente é isso. A primeira coisa é buscar autoconhecimento. Todas essas perguntas que você me fez aqui, ela tem relação com o quê? Com autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, exemplo, quais são teus pontos fortes? Porque se eu sei quais são meus pontos fortes, eu vou potencializar. Quais são os meus pontos fracos? Opa, identifiquei. Então eu vou transformar um ponto fraco em qualidade. E como é que eu faço isso? Através do desenvolvimento ou pessoal ou profissional. Para quem é mais difícil alcançar esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional, né? Tem alguma faixa etária específica? Eu sempre falo o seguinte... Os jovens é mais difícil. Eu sempre falo o seguinte... Não tem maturidade ainda. Até, e aí estou trazendo dados aí neurológicos, que a criança, e aí tem os especialistas na área, não estou me aprofundando, mas que a criança até os 12 anos ela é uma esponjinha. Ela absorve tudo aquilo que ela está vivenciando. Depois disso, exemplo, hoje, com quem que a gente tem que competir para quem tem filho? Isso daqui. Você que está me vendo aí, quantas vezes você almoçou, jantou com os teus familiares? Antes eu não fazia isso, hoje eu já faço. Quando eu estou em casa, eu, minha esposa, minha filha e nosso anjo, que é a nossa secretária, que é a Bia, a gente senta todo mundo na mesma mesa. Tem dias que a gente está no automático, minha esposa fala assim, vamos orar, vamos agradecer, vamos tal. Então, de novo, o ser humano ele é feito do hábito. Um dia vai cansar, no outro você não vai fazer, e aí vai, e aí vai. Exemplo, você sabe qual que é a palavra mais difícil de ser dita em qualquer língua? É dizer não. Por exemplo, eu estou falando, estou me abrindo aqui, eu tenho que falar isso não para minha filha, que ela tem 10 anos e está nessa fase que vai entrar já na adolescência aí, por quê? Porque eu tenho que brigar pela atenção disso daqui. E como que você faz hoje, Nestor? Já que você vem desse mundo, eu invisto em esporte. Então uma das coisas, prioridades nossas lá em casa é investir em esporte. Ela faz vôlei, ela faz natação, ela faz tudo. Não, ela faz, aí ela gosta, aí depois ela não gosta, fala, não filha, escolha o que você gosta, desde que você pratique esporte. Porque esporte molda caráter. Então você que é pai, você que é mãe, se eu posso te dar um conselho, coloque seu filho para praticar atividade física, seja ela qualquer, que você vai ver que ela vai modelar o caráter do seu filho. No esporte é porque a criança vai aprender a ter limites, hierarquia, obedecer o professor, pressão. Ela vai entender que não é todo dia que ela vai ganhar, que ela vai perder. Ser solidária, aprender a compartilhar. Liderança, ela tem que estar ali, ou ela vai ser líder, ou ela vai ser liderado. Espírito de equipe, se for um jogo coletivo, se for individual, ouvir as orientações do seu técnico. Então tudo isso vem a somar no caráter do primeiro ser humano futuro ou do profissional do futuro. Vamos para mais o intervalo comercial e a gente volta para o nosso terceiro bloco com o professor Nestor Xavier. E aí vai ter alguém que vai sentar aqui. Já de volta. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Dia das Mães merece presentaço. Aproveite já as ofertas antecipadas do Paraíba. Guarda-roupa Vila Rica 4 portas, 2 gavetas, R$ 84,90 mensais. Guarda-roupa Lopas 4 portas, 2 gavetas, R$ 105,90 mensais. Guarda-roupa 3 portas, 2 gavetas e espelho, R$ 162,90 mensais. Guarda-roupa 6 portas, 4 gavetas e espelho, R$ 169,90 mensais. Entrega e montagem grátis. Dia das Mães Paraíba. Muito bem, já de volta, direto aqui da Sala do Empreendedor. Aproveitar e mandar um abraço para a coordenadora, a
Priscila Faustina. Nesse bloco nós vamos ter o quê? A pergunta da cinegrafista, a Joyce Corrêa. E olha quem já está aqui. Adriane Paiva. Vamos deixar ela se apresentar? Porque aqui quem se apresenta é o convidado. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Adriane, né? Adriane. Muito bem. Me chamo Adriane Paiva. Sou de Miranda do Norte. Sou de uma cidadezinha pequena, mas atualmente moro em São Luís. Sou funcionária da Assembleia Legislativa, trabalho na TV Assembleia. Hoje eu tenho um programa chamado Minuto Assembleia, na TV Assembleia. E sou cantora nas horas vagas. Vai dar uma canjinha pra gente. Não faça isso. Sou cantora nas horas vagas e é um prazer estar aqui no seu... Qual é o nome do podcast? Podcast com Alex Ramos. Podcast com Alex Ramos. Mas não é a primeira vez que eu mando Santos. Eu? Ah. Não. Já tem. Eu já perdi as vezes que eu vim aqui em Urbano Santos. Eu vim aqui a primeira vez através da atual presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale. Fui só prefeita 2 vezes em Romano Santos. É pouquinha coisa. Foi vereadora. Eu acho que ela foi a primeira enfermeira. Era coordenadora de comunidade de saúde, acho que foi ela. Acho que foi a presidente Iracema Vale. Tem muita história no município. Quando eu conheci... Esse prédio foi construído na gestão dela. Olha aí. Quando eu conheci ela, eu morava em Miranda do Norte. A gente tem um trabalho também político no município lá, dos bastidores. Né? E na época a gente apoiou ela e aí a gente veio conhecê-la aqui no município. Antes de dar o apoio, né, tivemos um convite através da Enocélia, que é ali de São Benedito do Rio Preto. Conheço. Através dela. Ex-sogra do prefeito Wallace Rocha. Isso. E aí foi que nós tivemos a grande oportunidade, a grata oportunidade que, para mim, eu digo assim que a dona Iracema é uma política à parte desse Maranhão. É uma pessoa muito humana, muito bacana, muito legal. E a dona Iracema abriu muitas portas para mim. Sou muito uma pessoa que eu sou grata e serei grata eternamente. E aonde entrou aí na sua vida profissional o palestrante? Xavier. Então, Nestor Xavier. Eu digo muito que Deus une as pessoas, né? Deus une as pessoas. O Nestor foi através mesmo de um curso que eu fui fazer lá na Assembleia e a gente conectou legal. Gostei muito da forma. Inclusive, eu até falei para ele que ele fez parte de transformação mesmo da minha vida. Ele chegou num momento que eu estava precisando ouvir tudo que ele tinha para falar, além de focar na questão da comunicação. Ele mexe muito na questão emocional da pessoa, o que é super importante na comunicação. E foi aonde ele entrou, né, naquele momento, com as palestras dele na minha vida, que me impactou fortemente. E eu sou uma prova social de que as palestras, esse trabalho que ele faz humanizado nos municípios com as pessoas, transforma de fato vidas, né? E aí, como eu já conhecia, eu já conheço alguns prefeitos, deputados, já de um trabalho lá de Miranda, eu disse, não, eu quero levar isso para mais pessoas. Eu quero que outras pessoas também conheçam esse trabalho, por uma questão de transformação mesmo. Eu gosto de ver pessoas sendo transformadas do mesmo jeito que ele. É a partir daí que você entrou em contato com o prefeito Clenilton Barros. A partir daí eu mandei uma mensagem ao prefeito, tem uma pessoa que para lhe apresentar, tem um trabalho extraordinário, já fez um trabalho na Assembleia, gostei muito. E aí ele resolveu abrir as portas e a gente tá aqui, né, professor? Vieram parar em Urbano Santos. E ele com esse sorrisão dele. Não, mas é isso, eu sempre falo o seguinte, ninguém constrói nada sozinho. O que a gente está fazendo aqui nesse exato momento é uma rede de relacionamentos, é um network. Então, quando a Adriane fala essa questão, você não conhece meu trabalho, mas eu falo que, por exemplo, hoje um currículo ou um cartão postal de qualquer pessoa hoje é o Instagram. Por isso que ao final você vai falar seu Instagram, todo mundo vai falar seu Instagram. Para quê? Deixa eu ver como que é o trabalho dele. Só que existe uma coisa chamada prova social. Então, por exemplo, quando a Adriane primeiro me engrandece como profissional, isso só demonstra o seguinte, que eu estou no caminho certo.
Hoje uma das coisas que eu sempre ensino, que ensinaram para nós errado é o seguinte, ó. Tá aqui você, tá aqui o dinheiro. Corre atrás do dinheiro. Tá. O que eu ensino? Eu ensino o inverso. Investe em você, se transforma num profissional diferenciado em qualquer área de atuação. O que você acha que vai acontecer com o dinheiro? Ó? E é isso que a gente faz hoje. A gente impacta vidas. Quando eu ouço de novo o depoimento dela, a gente vai ouvir, não é querer me achar. Hoje, isso chama-se autoconfiança. Então, tanto que vai ter de pessoas transformadas aqui, vai ser reflexo de um bom trabalho. Porque antes de eu me tornar, e quem eu estou me tornando hoje, antes eu só pensava no dinheiro. Quanto é que você vai me pagar para eu vir aqui nesse podcast? Não. Se eu conseguir impactar uma vida, eu estar sentado nessa mesa aqui já valeu a pena. Agora, se a gente vem para cá só para a gente conversar e tal, e a gente não impactar nenhuma vida, a gente fez você perder o tempo e a gente também perdeu nós. Por quê? Eu sempre falo, acredito que exista outra vida depois. Mas se eu chegar lá e Deus falar assim, cara, é essa vida que você tinha lá para impactar vidas. Eu te coloquei lá com habilidades para você transformar o maior número de vidas. E o que você fez? Né? Então é sobre isso. Adriane. Pois não. E qual foi a maior transformação em sua vida, pessoal e profissional, após escutar aí as palestras do Então, Nelson Xavier? atualmente, você era inibida? Eu inclusive falo que eu ainda estou em processo, né? Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu tive um grande desafio. Eu trabalhei com marketing no município, mas era mesmo uma coisa mais, como é que eu posso falar, uma coisa mais ali amadora, né? E aí de repente eu chego numa TV, eles colocam o diretor, o subdiretor, vários repórteres na minha frente, colocaram lá um TP e ó, é contigo. E só Deus sabe como eu estava por dentro, né? Pula. Então, naquele momento, eu disse, é agora ou nunca. E quando eu terminei, eu fui aplaudida por todo mundo que estava na sala. Outro nível. Aplaudida, assim, fiquei toda impactada demais nesse dia, assim, super emocionada. E ganhei o Minuto Assembleia, na Assembleia Legislativa, né? Que para muitos que já estão lá em cima pode não ser tanta coisa, mas para mim é muito, né? E fora outros projetos que a gente já tem. Sempre quis atuar na comunicação? Sempre atuei no meu município. Realizou teu sonho. Eu sempre trabalhei... Por isso que ela é feliz. Eu sempre trabalhei no meu município, na área do marketing, eu trabalhei com as propagandas, supermercados, farmácias, e tinha muitas empresas lá que eu... Faz uma propaganda pra gente aí. Faço. Ainda lembra? Faz aí. Então, eu fiz... Olhando pra câmera. Bora! Quem sabe faz ao vivo! Tem que me dar uma ideia aí de algum produto. Uma farmácia. Cantinho do café. Cantinho do café, muito bem. Verdade. Vamos... Bora! Você, dona de casa, que quer comprar um café com a melhor marca da cidade, estou aqui no Cantinho do Café, onde você vai provar um café delicioso. Adriane Paiva aqui com vocês, indicando o melhor café da cidade. Improvisando, viu? Olha aí, ó. Pode haver igual. Pra ostentar. Melhor. Pra ostentar. Ó, me pegar de surpresa, gente, pelo amor de Deus. Tem que fazer o textinho, tem que... né? Viu? Mas realmente, quem sabe faz ao Tá vivo. tudo na cachola. Tá nada. Viu? Ela é outro nível. Então eu saí de uma cidade pequenininha e de repente estava ali diante de um grande desafio, né? E foi, não vou dizer que foi fácil, porque não foi, porque ali no meu município eu estava ali perto da minha família, estava ali, mas aí de repente fui Zona de conforto. morar só. Foi assim, ó, um dia antes da deputada assumir a Assembleia, um dia antes, meu filho, tu quer vir para São Luís? Quer trabalhar comigo? Desde que aconteceu comigo. Aí eu falei, é agora? Da Record. Aí eu falei, agora? De novo, olha o poder das conexões.
E aí eu arrumei minha mala e fui embora. Não pensei 2 vezes, né? E estamos lá, o trabalho tem dado certo, já tem 2 anos que eu estou lá com esse trabalho. Também trabalho na rádio, a gente faz matérias para a Rádio Assembleia. Todo dia, 8 horas da noite, pode ligar lá que tem 2 matérias, 3 matérias de Adriane Paiva lá. Quem arrasa é ela. Você viu? E ó, foi minha aluna, hein? Então já sabe, Meu quando tiver professor. curso do Nestor, aqui minha prova social. Vamos lá para a pergunta. Vai fazer para quem? Vai ser para o professor ou vai ser para a Adriane? Não tem nenhuma para ela também? Eu tinha. Bora, vem cá. Vem cá. Aqui é tudo raiz, ó. Vamos lá! Vem pra cá. Vamos lá. Ela tá aprendendo comigo, né? As perguntas eu deixo no celular. Aparece aqui. Quanto ela aparece? Ela fez uma reportagem. Olha aí. Lá que tu vai botar de vereador de Bom Santos. Então, na palestra que teve, o senhor falou sobre um exemplo. Você cuida de alguém e tem alguém que cuida de você. Boa! Aí isso me tocou, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: quais são as lições mais importantes que você aprendeu sobre o cuidado? Boa. Eu sempre falo o seguinte, e aí chega até ser bíblico, que o nosso corpo, ele é o nosso templo, né? Então, você não vai conseguir nada se você não estiver bem com o teu corpo físico e teu corpo emocional, tua mentalidade. Então, por que eu falo isso? Quem que tá falando aqui, Nestor? Eu sempre gostei, e de novo, eu sou ser humano, eu tenho meus altos e baixos. Exemplo, eu e minha esposa, nós somos educadores, nós trabalhávamos muito, de domingo a domingo, e até hoje nós trabalhamos. Só que a gente chegou um certo tempo, que aí eu falo que uma das maiores filósofas da minha vida é minha avó. Minha avó ensinava assim, ó, ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Então, na pandemia, eu sempre falo, todos nós, 4 que estamos aqui de trás dessa câmera, e você que está aí do outro lado, todos nós somos pós-pandemia. Nós passamos pela pandemia. E a pandemia nos ensinou muito. Principalmente do que? Nós ligávamos a TV, se você não tivesse conhecimento, você pegava Covid, porque uns falavam uma coisa, outros falavam outra. E eu e minha esposa, nós fizemos o seguinte, cara, como é que a gente quer sair dessa pandemia? E aí nós, estudando cientificamente, aquele que tinha imunidade alta tinha mais probabilidade de vencer o Covid. E como é que a gente tem a imunidade alta? Primeiro, alimentação. Segundo, atividade física. Então a gente começou a cuidar do nosso corpo físico. Só que para cuidar do físico, eu começo a fazer uma caminhada, eu vou desistir. Como é que eu faço para não desistir? Eu tenho que cuidar do meu emocional. Eu tenho que saber a habilidade do que é ter foco. Eu tenho que ter a habilidade do que é ter resiliência. Eu tenho que aprender o poder do ambiente. O ambiente, ele te leva para um próximo nível, ele te leva para baixo. E tudo isso a gente foi fazendo. Nós começamos fazendo uma caminhada, ela contundiu, eu falei, aí ela é muito centrada, falando, amor, a gente precisa entrar numa assessoria. Nós entramos numa assessoria. E aí na assessoria, de novo, a gente está aqui nós 4. Aí vai falar, olha, vai dar certo. Nestor, eu quero desistir. Não, bora, eu vou contigo e tal. A gente foi melhorando. Aí de uma caminhada virou um Cooperzinho. Depois um Cooper virou uma meia maratona, que foi eu e ela que fizemos. Depois dessa, ela continuou, eu também fiz a minha primeira maratona, 42 quilômetros no Rio de Janeiro. E a gente continuando. Agora eu tô no novo desafio. Falei que queria virar triatleta. Hoje eu sou triatleta, fiz um triatlon. Agora tem um próximo desafio, que é fazer um Ironman. Só que trabalho, viagem, tudo, olha o tanto que você tem que se virar. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. É cuidar do teu corpo físico, mas principalmente o que vai trazer resultado é trabalhar a tua questão emocional, trabalhar esse órgão aqui, que é o resultado de tudo, que é o teu cérebro. Adriane, brigadão, viu? Você ter vindo aqui no nosso podcast com o pai é o professor. E olha isso, quem senta ali
Eu que sempre agradeço. Sempre aparece. Eu digo assim que Urbano Santos já é uma cidade do meu coração. Assim, eu tenho eu criei uma paixão por essa cidade. As pessoas maravilhosas. Vamos arranjar um pretendente para ela? Já tem? Hã? Já tem pretendente? Já. Poxa, ela indicar uma que grava nosso podcast. Tá solteiro. Quer indicar o irmão Nilson? Não pode indicar, não pode. Irmão Nilson já era. Então, a cidade para mim eu já me sinto parte desse lugar, né? Eu amo o Urbano Santos. Eu falei para o deputado, eu já amo Urbano Santos. Também já fui em Belágua, aqui perto. Belágua, né? Pertinho. Já em São Benedito, mas eu apeguei mesmo com o Urbano Santos. Foi um prazer estar aqui com você, essa voz aí que na hora que eu ouvi, meu Deus do céu, que um raio, né? Tem que ter alguma coisa boa, professor. Entendeu? A voz do homem. A voz do homem Cid Moreira. Estridente, meu Deus do céu. Mas é isso, obrigada pela minha pequena participação aqui com vocês. Valeu muito a pena. E a gente vai para mais um intervalo comercial e na volta tem o quê? A ligação. A ligação para quem nós vamos ligar. Faça suas apostas. Já a gente volta. Dia das Mães merece presentaço. Aproveite já as ofertas antecipadas do Paraíba. Guarda-roupa Vila Rica 4 portas, 2 gavetas, R$ 84,90 mensais. Guarda-roupa Lopas 4 portas, 2 gavetas, R$ 105,90 mensais. Guarda-roupa 3 portas, 2 gavetas e espelho, R$ 162,90 mensais. Guarda-roupa 6 portas, 4 gavetas e espelho, R$ 169,90 mensais. Entrega e montagem grátis. Dia das Mães Paraíba. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis. Há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Muito bem, já de volta para o nosso quarto e último bloco. Tudo que é bom dura pouco. Só Deus é para sempre. Você tem que fazer igual feito nos convidados no Jô Soares. Quando fazia assim, era porque o convidado era bom. Espero que vocês estejam fazendo aí. O senhor gostava do Jô Soares? Eu não perdia. Jô Soares, 11h30. Não, eu sou do Jô Soares. Eu adorava, assim. Pra mim, 11h30. Você dormia à noite, você tinha que assistir o Jô Soares. Com as suas entrevistas. Muito bem. Tá na hora, né? Vamos ligar para quem, professor? Vamos ligar pro meu pai, vamos ligar pro filósofo, seu Assis. Liga aí. Vamos ver se ele vai atender aqui. Vamos ver. Qual o nome dele? Você já vê a cara dele aqui, ó. Ele é estiloso, hein? Seu Assis. Deixa eu falar com ele aqui. Vamos ver se ele vai atender. Será que não? Não avisei, mandei mensagem, ele não respondeu aqui ao vivo. Vamos ver se ele vai atender. O homem é todo estiloso aqui. Tela. A bolsinha do lado. Não, dá pra ligar também. Se o Assis vai atender. Geralmente o nosso programa, o podcast, a gente coloca no ar, né? Vai ao ar todo sábado, meio-dia. Isso aqui a gente está colocando no decorrer da semana, viu? Vamos lá, a gente já pode perder a oportunidade dos nossos convidados. Quando aparece, a gente convida, arrasta para cá e aí a gente faz o nosso bate-papo. A primeira não deu? Não deu certo. Mais uma tentativa aqui. Fazer igual o Moção. Liga. Liga. Ele vai atender. Qual é o nome da esposa? Marluce. E o nome do filho? Ó aqui. Fala, seu Assis. Oi. Entendeu? O senhor tá bem? Tô bem. Estamos aqui num podcast ao vivo. E aí tem um quadro aqui que você tem que ligar pra uma pessoa. E aí eu falei, vou ligar pro meu pai, né, cara? Tá bom. Então vai lá, diz que não é mais comigo agora. Seu Assis. Boa noite, tudo bem? Tem um cachorro aí, é? Tem, aí é o Billy.
Boa noite. Tá ouvindo bem? Tô. Aqui no nosso último bloco do podcast, a gente falou um telefonema para alguém, né? E aí o seu filho resolveu ligar para o senhor. Eu já sei que o senhor é filósofo. Né? Oi. Tá ouvindo bem? Peraí. Deixa eu ver aqui que tá um pouco baixo. Ó, aqui é ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Aumente aí o volume aí do celular. Deu? Mas faz a pergunta que você quer fazer. O senhor tá aí com quem? Tá sozinho em casa? Tô aqui, a mulher tá assistindo o jornal. Muito bem. Me fala um pouquinho aí sobre o seu filho. Como é que ele é no cotidiano, no dia a dia? Sempre foi um bom filho? Ele era peralta quando era mais jovem, gostava de pular da ponte, gostava de pegar manga na casa do vizinho. Não, quando ele era pequeno, eu não vivi com ele, mas eu sei que ele não era diferente dos outros, não. O que ele gostava de fazer? Ele veio morar comigo com 22 anos. E aí, a partir daí? 22 anos? 22 não, rapaz. Eu tinha, acho que 18 anos, eu acho. Dedicação. Sim, muita batalha, né? Porque a vida é a luta, né? E essa história que o senhor é filósofo é verdade mesmo? E essa história aí que ele disse que o senhor é filósofo, é verdade? Eu não sou filósofo, todos nós somos filósofos. Olha aí, viu? Qual a mensagem que o senhor deixa para o nosso internauta aqui da TV Outro Nível, do nosso podcast, e uma mensagem também para o seu filho? Estão quebrando tudo na casa aí. Meu Deus do céu. Falando assim de improviso, eu diria que é pensar, né? Boa. É sempre pensar. E que barulho foi esse aí? Pensar, refletir. Pensar e refletir sobre os problemas da vida. E o que é a vida para o senhor? A vida é muita coisa. A vida é muito complexa para a gente definir. Tem muita definição, né? Sim. Tem uns que dizem que a vida é vontade de poder. Tem outros que dizem que a vida, a finalidade é a felicidade. Aí eu fico assim, eu fico só ouvindo e refletindo. Viu? Pronto. Esse é meu pai, esse é meu pai. Senhor Assis, brigadão, viu? Ter participado aqui com a gente. Tá bom, obrigado. Felicidade pra vocês. Tá, todos nós. Um abraço, tchau. Valeu, meu filho! Participei aqui ao vivo, depois eu faço o pix pra você. Eu acho que meu pai achou que era trote. Um abraço. Aí, menino. Parecia bem desconfiado mesmo, professor. Não, mas assim, ele é desconfiado por isso, pela questão de golpe, já teve oportunidades aí de ligarem pra ele, então ele é, como fala o paraguaio, ele é desconfiado, né? Viu? Tá na hora, né? Tá na hora? Na hora. Mas nem agora. Quanto tempo aí, Joyce? 1 hora certinho já. 1 hora, hein? Bem. Professor, prazerzão. Você ter aberto o espaço aí na sua agenda. Sempre fala que as pessoas que se sentam aqui do outro lado são pessoas que a gente passa a admirar, ter um contato, por mais que seja breve, como foi o nosso caso, mas rolou aquela empatia, né? E aí eu vi que o senhor tem muito conhecimento e a gente fez o convite. De prontidão o senhor aceitou, né? Trazer seu conhecimento vasto, sua experiência de vida, e também de outras pessoas, que o senhor escuta outras pessoas. Sim. E isso ajuda outras pessoas que estão aí do outro lado, enfrentando alguns desafios, muitos problemas emocionais, familiares, no âmbito profissional, pessoal, enfim. Eu queria aí que o senhor deixasse as suas considerações finais. Primeiro, agradecer estar nesse podcast, porque eu sempre falo o seguinte, quando você falou da questão da
aproveitar as oportunidades. Então a primeira coisa que eu deixaria aqui de mensagem para você é: não deixe passar nenhuma oportunidade. Ah, Nestor, e se der errado? Muda a tua mentalidade. E se der certo? Então, nunca deixe passar a oportunidade. Eu aprendi isso. Então, Foi o que a Adriane fez. Adriane fez, eu faço. Você hoje me convidou, só que assim, eu não poderia perder essa oportunidade. E aí eu não vou conseguir atingir todo mundo, gostaria, mas vai ser uma fala nossa aqui, pode ser até a fala do meu pai aqui, quando ele ensinou o seguinte: o que meu pai ensinou? A aprender, a raciocinar, refletir. Muitas vezes você erra pela falta de reflexão. Muitas vezes você erra porque você não para pensar. Então, se eu poderia, e eu vou utilizar aqui as palavras do meu pai, que ele me ensinou muito sobre isso, aprenda a pensar, aprenda a raciocinar, aprenda a refletir. Mas, para você fazer essas 3 partes, você tem que investir em quem? Invista em você. A questão física, mas também a questão emocional. Então, essa eu acho que é uma das maiores mensagens aí. E adiciono mais: a física, a emocional e a espiritual, tá? Porque se a gente está aqui reunido, é porque existe um cara lá de cima que nos conectou. Aí, finalizando, portanto, o nosso podcast, mais uma edição. Aproveite muito bem seu dia, a sua noite, a sua tarde, enfim. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau!